Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, com o Francisco Mendes da Silva, o Jorge Adolfo e o Nuno Nascimento. E hoje estamos em outubro e, portanto, vamos fazer o balanço do ano de mandato, obviamente pela sua projeção e importância. O município de Viseu é sempre o município mais escrutinado e, portanto, com maior visibilidade. E gostaria então de pedir aqui aos meus colegas de painel. O Dr. Fernando Ruas deu uma entrevista ao Jornal do Centro que foi publicada no dia 1 de outubro e, portanto, gostaria de... É uma notícia que tem, portanto, que fala do, digamos, não é uma entrevista muito extensa, portanto, é uma entrevista relativamente curta, mas penso que tem algum sumo para podermos escalpelizar, por assim dizer, e, portanto, Nuno, podes começar o escalpelizamento. A entrevista acaba por ter, exatamente, em si, um bocadinho do balanço que é, o próprio Presidente reconhece que trazia uma roda em movimento que condiciona muito o seu mandato. E não vai condicionar apenas neste primeiro ano, vai condicionar todo o mandato. Havia um conjunto de obras lançadas ao longo dos últimos mandatos de Almeida Henriques que têm um tempo de duração bastante longo. Aliás, ele próprio se refere a esses problemas de duração das obras e, portanto, ele vai ter digamos que um mandato muito marcado por aquilo que vem de trás. Na própria entrevista, ele enuncia aquilo que é a sua principal obra, que seria o Centro de Artes e Espetáculos, sendo que terá que encontrar financiamento para o mesmo. E por financiamento não se entenda disponibilidades financeiras, entenda-se mesmo a possibilidade orçamental, que são coisas diferentes na gestão pública, porque estando toda esta gestão tão marcada com tantas obras, vai ser muito difícil encontrar folga orçamental para encontrar obras daquela dimensão ou encaixar obras daquela dimensão nos orçamentos. Mas fazendo este balanço de um ano, eu acho que nós, o Presidente da Câmara apresenta ali coisas que são interessantes e acho que é muito positivo, que é, virou-se muito, aceitou muito a mudança do próprio sistema, da própria lei de enquadramento e adaptou-se muito bem àquilo que eram os novos tempos. Não se tem aquela ideia de que é tudo igual ao que era antes, não é, mas também temos uma situação em que houve muitas mudanças que se sentem. Prioridades que eram muito sentidas de apoio ou de captação de investimento desapareceu. A palavra captação de investidores, criação de emprego, desapareceu do léxico municipal. Toda aquela dinâmica cultural, mantém-se uma dinâmica cultural, mas não há a promoção do território como houve no passado. Há uma terciarização de culpas, e essa não é exclusiva da posição, também na oposição há um bocadinho essa... É costume na política fazer isto, ou seja, não é do sistema que a culpa seja, muitas vezes, de terceiros. E depois há aqui duas mudanças que eu acho interessantes, quer do ponto de vista da governação, quer do próprio ponto de vista da oposição. Comecemos pela oposição. A oposição mudou muito. Deixámos de ter aquela oposição assintosa e histriónica e passámos a ter uma ambição e uma habilidade que eu penso que, ou seja, muito na lógica do semear contínuo, que em vez de fazer a busca daquela notícia, do caso, está muito mais naquilo que é semear e envolver pessoas para o médio e longo prazo. E depois temos também aquela mudança que eu falava do lado da gestão, que é, nós tínhamos uma gestão que era muito aventada, mas também ufana demais. E agora não. Temos um estilo mais vindicado, ou seja, mas que aceita a herança, deixando-se no meio termo entre o orgulho e a sua conclusão. Sendo que há aquela entrevista ao diário, ao Jornal do Centro, há depois outros balanços feitos ao longo desta semana e há aqui alguma crítica ou receios sobre a gestão das obras e sobre a questão de erros de projeto, sobre o tempo e a forma como fornecedores conseguem fazer as obras, que na prática não podem ser terceirizados, ou seja, é da gestão municipal. Se há erros de projeto,
e não são necessariamente dos políticos, antes, pelo contrário, não é ao Dr. Fernando Ruas que tem que ser imputada qualquer responsabilidade, é aos próprios serviços municipais que tinham que fazer a verificação dos projetos. Mas, da mesma forma que são os serviços municipais que fazem a verificação dos projetos, são os serviços que fazem o controle das empreitadas, portanto, não se pode terciarizar essa responsabilidade. Para concluir, para não monopolizar a conversa, há uma grande mudança, há uma aceitação daquilo que era um conjunto de processos que transitam. Aqueles que achavam que ia ser tudo igual aos outros 24 anos perceberam que não, e há aqueles que achavam que ia continuar tudo, também não continuou. Portanto, há aqui um balanço de muito condicionamento e pouco tempo para fazer mudanças, mas que vai ser mais engraçado de perceber o que é que vem na fase seguinte, e deixo isso para a segunda volta, do que propriamente aquilo que veio para trás, ou foi feito durante este ano. Muito bem. Francisco. Bem, eu julgo que a entrevista, eu concordo com grande parte das coisas que disse o Nuno, e acho que a entrevista ao Jornal do Centro é bastante curta, mas é bastante representativa do pensamento do Presidente da Câmara e bastante representativa, portanto, do balanço que ele faz do primeiro ano de mandato. E com base nesse balanço, ou seja, com base naquilo que nós podemos perceber que são as prioridades e do discurso político do Presidente da Câmara, nós também podemos fazer um balanço do que foi este primeiro ano. E, de facto, eu concordo com o Nuno que há ali muita... eu acho que ainda há muito Fernando Ruas dos primeiros 24 anos, no sentido em que ele vê a gestão camarária como uma espécie de intendência, que é, e bem, em certa medida, bastante bem, no sentido em tratar do espaço público, fala até da limpeza das ruas, da pavimentação, etc. Depois fala, claro, das obras, sendo que, na verdade, como talvez seja a única que ele pode dizer que é sua, fala do Centro de Artes, porque já vinha dos 24 anos, portanto fala sempre do Centro de Artes, mas para além desta coisa típica, estas dimensões típicas da obra e das intendências, falta ali muita coisa. Falta muita coisa a que nós nos habituámos no século XXI em Viseu, e que nos habituámos, e convém não esquecer que nós vamos na terceira década do século XXI. Faltou designadamente a ideia de Viseu como tendo uma visão estratégica para si, para a sua posição na região, que não é só uma região portuguesa, pode ser uma região que engloba grande parte de Espanha. Falta análise sobre quais são os desafios de uma cidade como Viseu, na captação de investimento, seguramente, ou seja, na sanidade e na pujança económica da região, a atração de pessoas, a questão ambiental, reconhecendo, aliás, que Viseu tem atraído muita gente, quais são os desafios que isso coloca, porque atrai muita gente não só de Portugal, mas de fora de Portugal. Eu gostava de ter um Presidente da Câmara que tivesse um discurso sobre isto, um discurso que fosse positivo, de integração e de oportunidade, mas também ciente, obviamente, dos riscos que isto terá. Ou seja, Viseu, hoje em dia, é uma cidade que já não é a cidade de 1980 e tal, nem 90 e tal, nem sequer 2000. A cidade de 2022 é uma cidade muito diferente, que tem desafios e tem oportunidades. E quando nós nos perdemos na discussão, que é essencial, mas é, a meu ver, bastante redutora, da obra, do Centro de Artes, da pavimentação, e não falamos destes desafios da cidade-região e da cidade, a cidade que, fruto da evolução tecnológica do mundo, pode ser muito mais do que foi nos últimos 50 anos, eu julgo que nós percebemos, talvez tenhamos um poder político que não está a ver o filme todo. E o poder político é suposto ser composto pelas elites, ou por uma parte das elites. E a parte, quando eu falo das elites, são as elites, não são as antigas elites aristocráticas, são as elites de pensamento, são as elites políticas as elites políticas, e com tudo o que isso acarreta, designadamente de nos fazer ver caminhos que no nosso dia-a-dia nós não conseguimos intuir. E isso, confesso que não tem sido para mim a maior desilusão, porque é verdade que eu acho que
o Dr. Fernando Ruas tem capacidade para isso, porque tem capacidade, tendo em conta o seu prestígio e a autoridade natural na região, de se rodear das pessoas que possam ter esse pensamento. O que eu receio é que, talvez depois passemos isso para a segunda volta, o que eu receio é que neste momento o PSD esteja de tal maneira atado por quesílias internas e ao mesmo tempo por uma espécie de posição moribunda por perceber que quem lá vai estar nas próximas eleições a concorrer é o próprio Fernando Ruas, que no fundo está a dar uma pausa longa demais em vez de ter rasgo. Obrigado, Francisco. Jorge Adolfo. Bom, antes de mais nada, gostava de dizer que eu, como sou da oposição, vou procurar ser, em todo caso, objetivo na análise da entrevista que o Jornal do Centro publicou no início deste mês, no dia 1, a propósito do primeiro aniversário da presidência do Dr. Fernando Ruas, depois de 8 anos, depois de 2 mandatos, digamos, de ato, em que ele continuou na vida política ativa, depois de 2 décadas e meia à frente dos destinos do município. E começava quase pelo fim, em que ele refere que está aqui por apelo. Ele diz, portanto, que não queria, por todas as razões que lhe são devidas, ele não tinha que aceitar, mas por apelo é que assumiu a candidatura numa situação que temos que enquadrar a situação de alguma dificuldade que o PSD de Rui Rio tinha, precisamente em ter figuras de proa, figuras de reconhecido mérito, nomeadamente à frente de uma capital distrito, que é o nosso caso. Portanto, esta questão que o Dr. Ruas deixa sublinhado é que está por apelo. E isto é importante porque, de alguma forma, quer sublinhar a ideia de que, bom, eu até nem queria, mas quase que me obrigaram. Há, no entanto, ele, no fundo é um caderno de encargos, a entrevista quase que parece um caderno de encargos, aliás, na linha da nossa conversa do programa anterior, quando falámos do Viriato de Ouro, não é? E eu referi que ele tinha que meter mãos à obra, não é? Há um aspecto que me parece positivo, que em termos de futuro, presente-futuro, que é a ideia de construir uma residência de estudantes na Rua do Gonçalinho, portanto, em imóveis que são propriedade da Câmara e que estão devolutos, que estão, digamos, numa situação de abandono, e que me parece extremamente importante por causa, na ligação que tem ao ensino superior em Viseu e à uma procura significativa do ensino superior em Viseu, logo na primeira fase de candidaturas. E, Jorge, portanto... desculpa interromper-te, até para te ajudar no teu exercício de oposição. Ainda que o financiamento e a forma de financiamento das residências autárquicas estudantis possam ser deste mandato autárquico, a compra dos edifícios em 2014, 15, já não sei, depois a sua inclusão em 2 processos diferentes de financiamento, que ambos acabaram por ser alterados, eram sempre para residências de estudantes. Portanto, aí houve reuniões com o Politécnico em 2014, 2015, 2016, 2017, a propósito da questão das residências. Portanto, há aqui uma continuidade, mas que eu saúdo porque é um tema muito importante, não só para a cidade de Viseu, para a regeneração do Centro Histórico de Viseu, mas também como oferta para os estudantes que nos procuram, vindos de outras localidades, e são numa percentagem muito elevada neste momento. Portanto, mas
como neste aspecto, em muitos outros, o Dr. Fernando Ruas, de alguma maneira, pega na máquina, no comboio em andamento, nestes processos, nestes projetos, e como ele diz agora no início da entrevista, projetos que haviam um compromisso, dando a entender de alguma maneira, e no caso concreto do Mercado 2 de Maio, que é quase um frete, quer dizer, vamos ver se a coisa corre bem, Deus queira, não é? Como ele referiu na Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal de Viseu, em que reza para que as coisas corram bem. Parece-me que não lhe fica muito bem esse tipo de expressão, na medida em que ele é um gestor autárquico do bem comum e, portanto, e as coisas não vão lá com rezas, não é? Enfim, isso está no plano do religioso e temos que aqui separar o sagrado do profano. E, portanto, a gestão autárquica, na minha perspectiva, nada tem de religioso, é uma atividade que deve ter como propósito o bem comum e sem qualquer tipo de misturas entre estes dois planos. Portanto, a propósito do Mercado 2 de Maio, desde o início que fui, como o Dr. Fernando Ruas, contra aquela obra, contra esta que está a ser feita. No entanto, também me parece que o problema está no início, está na obra inicial que foi, digamos, o projeto do arquiteto Cisa Vieira, que vem alterar completamente, digamos, aquele espaço e depois com todas as consequências nos anos imediatamente seguintes, ainda durante o mandato do Dr. Fernando Ruas. Portanto, isto é um problema que se arrasta desde os primeiros anos do Dr. Fernando Ruas. Na tua perspectiva, foi ele que criou o problema, é isto? Parece-me que o argumento do Dr. Fernando Ruas no que diz respeito ao Mercado 2 de Maio é que queria captar para Viseu obras de uma série de arquitetos de grande nomeada, como é o Cisa Vieira. É óbvio. E, portanto, deixar uma marca de um grande arquiteto associado também à sua... Ainda que não tenha consultado, posso dizer que sim, ele fez isso muito bem, hein? eu não estou a dizer que não haja o espaço público ter obras de arquitetos de grande nomeada e de grande prestígio. No entanto, eu, pessoalmente, enfim, não sendo arquiteto, sou um cidadão comum e como muitos outros cidadãos comuns de Viseu, desde o início que criticaram o projeto que foi o inicial. Depois, tudo o que vem a seguir são remendos de remendos de remendos de remendos. E, portanto, neste caso, em concreto, neste momento, o que se está a fazer não é do agrado do Dr. Fernando Ruas e ele, portanto, apenas está, enfim, a tentar levar a bom porto uma obra com a qual discordou. Fala na Quinta do Cerrado, que também me parece um projeto bastante interessante, de abertura daquele espaço no centro da cidade, agora, à fruição de todos. Há pouco o Francisco também apontou um aspecto muito importante, que é, digamos, a gestão corrente quase, que é a limpeza das ruas, mas efetivamente também o cidadão comum, nos últimos anos, ia-se queixando da situação que se estava a viver. Não sei se por responsabilidade da Câmara ou de quem faz a recolha dos resíduos pela cidade, mas o que é facto é que notou-se neste último ano que nesse plano as coisas melhoraram um pedaço. Portanto, o bairro da Balsa, também refere o bairro da Balsa, que o Dr. Fernando Ruas pretendia também demolir. É bom que nos lembremos que na Câmara Municipal, durante o mandato ainda, no primeiro período de governação, o propósito era demolir o bairro da Balsa, deixando apenas, e cito, 4 ou 5 casas como memória do espaço que ali existiu. Eu também, na altura, eu e a oposição
a oposição, toda a oposição na Assembleia Municipal votou contra a demolição do bairro da Balsa. Entendia-se que devia-se fazer uma regeneração, uma requalificação do bairro, como monumento histórico, tal como outros que há na cidade. O Dr. Almeida Henriques, pouco depois de ter assumido a direção da Câmara, reverteu esse processo e é o que temos, que está a ser concretizado. Portanto, há aqui um ano de balanço, é um ano de levar alguns processos a bom porto, com os quais o Dr. Fernando Ruas não concorda, algumas ideias que vêm do período anterior, como o Centro de Artes do Espetáculo. Portanto, dá-me ideia que este primeiro ano é cumprir um programa que não é propriamente a ideia que ele tem para Viseu. E do ponto de vista dos Delfins do Dr. Ruas e, portanto, digamos, depreende-se que teremos ruas 2029. Sim. E, portanto, que a coisa não está... Ele não está para deixar o... Delfim, não. Para deixar no Delfim, não é? Já no passado ele demonstrou que não é a sua forma de estar. Nesta entrevista abre a porta a essa reflexão. Quem o conhece sabe que ele não fará esse exercício de preparar um sucessor. Há aqueles que achavam que vinha fazer 2, 3 anos abrir a porta à sucessão, podem desenganar-se, não será isso. Para mim, creio que será, inclusivamente, muito provável que ele se apresente à recandidatura. Para ti tem uma grande dependência dele, portanto que... E acontece outra coisa, que é os autarcas, o meu conhecimento permite-me afirmar isto de forma clara, têm um problema nos primeiros mandatos. O primeiro mandato é essencialmente o de desenho e de projeto. E é quase impossível, face às atuais regras de contratação, conseguir deixar trabalho feito começar e concluir em 4 anos. Portanto, estou convencido que a motivação para avançar existirá. Não deixa de ser curioso querer perceber como é que várias pessoas se vão posicionar. Desde logo aqueles que sempre tiveram essa ambição, a seguir aqueles que poderão querer regressar ao lugar onde já estiveram, que entretanto vamos pôr nomes. Nós temos o atual vice-presidente que se disponibilizou para ser candidato. Temos... Ainda não puseste nomes. Só temos um vice-presidente, é o João Paulo Gouveia, quer dizer, não, exatamente, ou seja, não dizemos pôr nomes, não vamos pôr nomes, cargos. Temos, por exemplo, temos pessoas que já no passado quiseram fazer um percurso autárquico mais notório, como o Guilherme Almeida, atualmente deputado. Não sei se não quererá pensar em regressar. Temos pessoas que nunca correram no percurso autárquico e que poderão querer experimentar agora, que se encontram numa situação de mais tempo, mais disponibilidade. Imaginemos, por exemplo, José Cesário. Porque a questão é, quem são as pessoas que podem ser apresentadas como alternativas a um nome sólido, como o Dr. Fernando Ruas? E depois há outra pessoa também que não pode ser descartada. O nosso Presidente da Assembleia Municipal atinge o limite de 3 mandatos no fim deste mandato. E, portanto, quer, não quer, são coisas que vão ser interessantes de ver. Depois, no último ano e meio, houve um conjunto de questões colocadas entre Conselhia e Distrital, dentro da Conselhia do Partido Social Democrata, que vão perceber, ou fizeram perceber, que havia várias ambições concorrentes. Como é que todas estas pessoas se vão posicionar neste período e mais próximo das eleições, vai ser um exercício interessante. Interessante também vai ser perceber do lado da oposição como é que, já toda a gente pensou que é pacífico, que João Azevedo ele está a semear para colher nessa altura. Agora... E para ele o pior adversário que podia ter era o Dr. Fernando Ruas. Certo. Não é? Agora a questão é, ele vai continuar a fazer aquela pesquisa de
outros nomes que alarguem o espectro da sua candidatura, que o puxem mais para o centro, que o tornem mais conservador, que atraiam mais a população, os eleitores de Viseu, ou vai continuar a confiar naquilo que é a corda periurbana de Viseu, onde se vota muito por telejornal, menos por política local? Será perigoso, porque tudo aponta para que daqui a 3 anos a degradação do ciclo político seja maior e, portanto, aquilo que era a notoriedade positiva do Partido Socialista poder ser menor. Ou seja, o próximo ato eleitoral vai ser muito desafiante dos dois lados. Mas a nível nacional também poderá haver algum desgaste do Partido Socialista, não é? Isso pode condicionar. Exatamente. O tal eleitorado que se influencia pelos telejornais. Não pode não ser favas contadas, não é? Francisco. Eu acho que só há uma candidatura de Fernando Ruas em 2025 depende de uma única condição, que é Fernando Ruas querer. E como eu acho que ele vai querer, a tua pergunta como é que se vão posicionar os Delfins, vão se posicionar em posição fetal, arranjar os dentes e a chorar internamente sem grande manifestação sem grandes manifestações. Porque, e eu acho que aqui de facto é importante pensar nisto a partir da oposição. Vocês lembram-se, logo a seguir às autárquicas, eu terei dito aqui 2 coisas. Uma, o PS teve um resultado que o colocou pela primeira vez em Viseu na mente das pessoas como podendo ganhar. Ou seja, as pessoas, olha, o PS Sim. um dia destes pode ganhar. Porque atingiu passou uma fronteira psicológica importante. E a segunda coisa que eu disse foi que João Azevedo ia ser colocado perante um dilema, que era aumentar o seu perfil público aceitando um cargo nacional, designadamente governativo, que lhe podia ser importante até se fosse um cargo governativo que lhe permitisse estar permanentemente junto a autarcas, junto às forças vivas das várias regiões, incluindo, em especial, a região de Viseu. Ou então, não aceitar isso, porque podia ser percepcionado pelas pessoas como estando a fugir de Viseu, quer a outros voos, e há regiões tipicamente bairristas, como Viseu que levam muitas vezes isso a mal. Há o caso paradigmático, não sei se é totalmente comparável ou equiparável, de Fernando Gomes no Porto, quando resolve ir para ministro. Nunca mais ganhou nada no Porto. Ou então ficar a fazer política e a fazer equipa e a fazer programa e a mostrar-se em Viseu, que é o que eu acho que ele está a fazer. E sinto que está a fazer o seu caminho. E claro que é uma sensação que eu tenho, muitas vezes é uma sensação, como disse o Nuno, de andarmos no meio periurbano e portanto ficamos porque é uma sensação errada. Mas mesmo a sensação é importante, porque a sensação de que o PS pode lá chegar, que foi gerada pelas eleições, mas a sensação de que continua a fazer o seu trabalho, de sapa, a regimentar muita gente, a ex-presidentes de junta do PSD, pessoas que não alinhadas necessariamente para o PS, etc., gera um caldo sentimental ou psicológico que fará com que o PSD tenha muito medo de arriscar. E, portanto, se Fernando Ruas estiver aí para as curvas, como parece que vai estar, a solução vai ser Fernando Ruas. E porque mesmo que corra mal, ninguém pode acusar quem decidiu de uma decisão arriscada, ou uma decisão é uma decisão pragmática. É a decisão mais pragmática, que não vai levantar ondas nenhumas, a não ser nos corredores do poder e nas 4 esquinas, ou na Rua Formosa, e nas conversas de cotovelo, na corte. Mas parece-me que vai ser acho que faltam 3 anos, mas parece-me 3 anos, enfim, não, faltaram 2 anos e pouco para a decisão, e parece-me que a decisão vai estar tomada por natureza. Sim, eu também concordo com o que o Francisco acabou de dizer. Deixa eu só dizer uma coisa para terminar. Isso é mau para o PS. Fernando Ruas pode... Por um lado é bom no sentido em que o João Azevedo pode ter ali exatamente um oposto.
Às vezes é bom, ou seja, isto é o passado, isto é o presente e o passado, nós somos o futuro. Mas, por outro lado, aquilo que um partido que nunca governou Viseu precisava era que o PSD mudasse de líder. E porquê? Porque enquanto lá está o líder de sempre, ou de quase sempre, há quase como uma inércia psicológica, e nós vamos votar, se calhar é o último, e não é só isso, se calhar é o último, damos mais esta oportunidade. Sim, mas... O efeito psicológico de o PSD aparecer com um novo, tanto assim é que o PSD, depois dos 24 anos de ruas, porque apareceu com um novo, e apesar de tudo, era uma pessoa reconhecida, perdeu a maioria absoluta. Perdeu um vereador. Ou seja, baixou muito relativamente a Fernando Ruas. 22, 27 para 5. Exato, perdeu 2. Ou seja, foi uma grande perda. E, portanto, o PS precisa, para além do seu trabalho, que os outros estejam num momento de mudança. Ou seja, que a mudança que Viseu esteja num momento de mudança. Para se vencer uma eleição ou perder, é preciso as circunstâncias se conjugarem. Seja a fragilidade do opositor, seja o momento de transição dos partidos que se lhe opõem e, portanto, tudo isso são fatores que entram e que concorrem para uma alteração significativa, porque, como o Francisco diz, efetivamente, em Viseu tivemos sempre, desde o 25 de Abril, tirando as câmaras de nomeação, logo ali no pós-25 de Abril, mas foram sempre ou do CDS ou do PSD, e desde 89 que são do PSD. Eu acho que isso, independentemente de ser do PSD ou outro partido qualquer, parece-me que isso é mau é mau do ponto de vista político e do ponto de vista local. É importante que haja uma alternância. Evidentemente poderão dizer, bom, mas se governam bem, porque é que vamos experimentar uma coisa que não conhecemos? Bom, mas efetivamente um argumento que muitas vezes é utilizado na discussão política aqui a nível local, pelo argumento do PSD, é que, Deus nos livre o PS a governar a Câmara de Viseu. Não sei porquê. Nós temos muitos exemplos no nosso país em que eram bastiões, como se costuma dizer, de determinado partido, do PS ou do PSD, porque são os maiores, e mudaram e as pessoas estão satisfeitas e até reelegeram esses presidentes de Câmara. Portanto, não vejo porque, ao fim de 50 anos, digamos, de uma área política a governar os destinos do município, o Partido Socialista não tenha condições para assumir a governação. Parece-me que o João Azevedo está a fazer um trabalho que é um trabalho honesto de semear, como diz o Francisco, de formiguinha, um trabalho persistente, constante, bem estruturado, de pescar, como se costuma dizer, à linha, alguns desiludidos, alguns que querem mudar e que mudaram do PSD para o PS. Isso foi possível, com essa política foi possível nas freguesias periurbanas como Rio de Loba, ou Lourdosa, ou Mundão, essa vitória. Então, Rio de Loba, uma freguesia tão importante do ponto de vista demográfico e, portanto, e com população, que é no fundo população urbana, digamos que trabalham na cidade, vão dormir talvez a Rio de Loba e, portanto, daqui a 3 anos ou 2 anos e tal, quando se forem apresentadas as candidaturas, eu também estou com alguma expectativa. Eu estou convencido que o Dr. Fernando Ruas vai efetivamente ser candidato. Não creio que Mota Faria algum dia quisesse ser candidato à Câmara. Ele tem um perfil mais de... Ele gosta da política, mas gosta mais da discussão na Assembleia Municipal do que propriamente o trabalho de administração municipal. Tendo a oportunidade, rejeitaria. Não creio, no caso concreto. Agora, também estou com alguma expectativa relativamente ao Guilherme Almeida.
Porquê? Porque ele era um ruísta, não é? Ele é um ruísta, portanto, a lista, nós aqui discutimos o que é que aconteceu com a lista do PSD nas últimas eleições e, portanto, houve ali uma reviravolta na 25ª hora, quase, e, portanto, parece-me que o Guilherme, a menos que seja, menos que o Dr. Ruas, efetivamente, imponha um nome assim, não creio que Montenegro e o Pedro Alves que aceitem que digamos, o Guilherme Almeida regressa assim num sítio, sei lá, como vice ou como número 3 ou qualquer coisa assim, não creio. Mas isto é eu a fazer futurologia e eu não tenho muito jeito para futurologia. Muito bem, para a futurologia falta-nos aqui uma bola de cristal, não é? Portanto, chegamos ao fim de mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Agradecer ao Francisco, ao Jorge Adolfo e ao Nuno Nascimento por mais esta excelente meia hora, ou 35 minutos. Tenham todos um bom dia e obrigado.